Olá, queridos irmãos da nossa Escola Bíblica Dominical, graça e paz seja sobre a sua vida. Deus te abençoe, Deus te dê uma semana de bênção e eu estou aqui para dar continuidade ao nosso tema. Como você já viu aí no título, no tema do vídeo, hoje nós vamos tratar de Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 32. Um trecho da palavra de Deus que muita gente tenta, de certa maneira, ignorar. Sabe por quê, irmãos? Esse texto, ele fala da ira de Deus. Nós gostamos muito de ouvir falar do amor de Deus. Nós gostamos de falar de um Deus abençoador, de um Deus que nos dá tudo, de um Deus que abençoa todas as coisas. Mas quando temos que parar para ouvir falar da ira de Deus, aí nós temos um sério problema. Mas esse texto está aqui. O apóstolo Paulo, começando a sua carta aos Romanos, ele fala à igreja de Roma, uma bela saudação, né? Nós já tratamos 2 aulas anteriores. Na aula anterior falamos da justiça pela fé, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas principalmente no versículo 17, onde tratamos do que é a justiça de Deus. E a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, dizendo: o justo viverá pela fé. Porque a justiça de Deus ela é manifesta pela fé quando Deus oferece a nós os meios da graça para a salvação. Então, quando essa justiça de Deus, revelada no Evangelho, em Jesus, nós nos encontramos a ela, nós somos salvos, somos regenerados, justificados, somos adotados agora como filhos de Deus. E o texto do versículo 16 termina dizendo: olha, o justo viverá pela fé. Ou seja, aquele que se encontrou com Deus, aquele que teve uma experiência com Cristo e com o Evangelho, com a palavra do Evangelho, a partir de agora vive da fé, de fé em fé, buscando a cada dia renovo nessa fé, buscando a palavra. E a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo nos traz, a minha Bíblia como tema traz a depravação dos gentios e a ira de Deus. A partir do versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer como vivem aqueles que não vivem pela fé. Simples, irmãos. De uma forma antagônica, Paulo usa o versículo 16 e 17 para dizer como vive, de fato, aqueles que encontraram-se com Cristo. Que encontraram-se com o Evangelho de Jesus e com o Evangelho de Deus, aquele que está ali no versículo 2. O Evangelho de Deus, versículo 1, perdão. Aqui Paulo, então, termina o versículo 17 dizendo: o justo viverá pela fé. E o versículo 18, eu não vou fazer a leitura toda para não ocupar o tempo, mas vamos discorrendo versículo a versículo. O apóstolo Paulo começa dizendo como vivem, então, aqueles que não vivem pela fé. O justo viverá pela fé. Quem não é justo? Quem são os justos? O justo, irmão, é aquele que foi justificado. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus em Jesus. Eu sou justo a partir do momento que eu sou justificado. O justo, de fato, é Cristo. A profecia de Samuel dizia: haverá um justo que domine sobre os homens no temor de Deus. Mas no milagre da manifestação de Cristo em nós e da sua obra, da obra da sua graça na nossa vida, fomos então por ele justificados, regenerados e adotados. João capítulo 1, verso 12, onde ele diz: a todos quanto creram, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus.
Então, agora, por ele, por seu sangue, somos nós justos também. Por isso, eu e você somos novas criaturas em Deus. Porque quem éramos nós, irmãos? Pecadores. Destituídos da glória de Deus pelo pecado natural do Adão. Herdado do Adão, do primeiro homem. Mas a palavra de Deus aqui em Romanos mesmo, no capítulo 5, logo adiante aqui no verso 19 e 20, o apóstolo Paulo vai fazer a seguinte afirmação: porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, ou seja, de Adão, assim também pela obediência de um só, muitos são feitos justos. Então, irmãos, Paulo vem fazer exatamente essa comparação antagônica entre a humanidade, a origem do homem em Adão, mas agora o homem em Jesus. Pela obediência de um, fomos feitos justos. O justo viverá pela fé. Mas e aquele que não vive nessa justiça? Poderíamos chamá-lo de ímpio, os ímpios. Aqueles que não vivem numa vida pia, na piedade de Jesus, não vivem na justificação, não vivem o fruto da obra da graça em sua vida. Versículo 18. Leia comigo, diz o texto: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, que é o modo com que vivem os ímpios, e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Paulo relaciona a justiça de Deus, irmãos, consequentemente o Evangelho, na sua ira contra a impiedade e injustiça dos homens. Dessa forma, a redenção da criação necessariamente inclui um acerto de contas que há, sem a qual ela não há justiça. Lembra daquilo que Davi diz no Salmo 51. O coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Mas aqui Paulo diz: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. O versículo 19, ele diz: pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles. Entre eles quem? Entre os homens. Entre nós, no nosso meio. Porque Deus lhes manifestou. Irmãos, como que Deus manifesta-se a nós e para o homem? Versículo 20 vai dizer: pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Quem foi que pôs o vermelho lindo do arrebol do sol que se põe no inverno? Quem foi que pôs a planta na árvore mais alta, irmãos? Quem foi que plantou uma Mata Atlântica maravilhosa que nós temos, com a sua diversidade de fauna e flora? Quem foi, irmãos, que coloriu os céus, que pôs o arco-íris? Quem pôs todos os seus animais nos seus devidos lugares? Isso, irmãos, são os atributos invisíveis e visíveis de Deus, percebidos mediante as coisas criadas, de modo, irmãos, que os homens são indesculpáveis. Sabe para quem são esses textos, irmãos? Esse texto começa a se apresentar, por exemplo, a quem viveu uma vida toda sem condições de ouvir falar de Cristo Jesus e do Evangelho sistematizado na Bíblia, como temos em nossas mãos.
Mas esses homens tiveram condição, porque a Bíblia diz que a alma do homem anseia, anela pelo Espírito de Deus. Perdão, a alma não, o Espírito do homem anseia pelo Espírito de Deus. Porque é natural, irmãos. Quando os bandeirantes cruzaram o Brasil, abrindo os caminhos e chegando em populações novas, ou quando os portugueses chegaram ao Brasil e se depararam aqui com os índios, eles já tinham suas crenças no sol, na lua e tantas outras crenças que nós aprendemos na história, que os povos mais longínquos e mais isolados já tinham. Porque o espírito do homem anseia pelo Espírito de Deus. E testifica, porque vê que coisas criadas tão maravilhosamente dessa maneira só podem ter sido criadas por um Deus, por alguém muito superior. Versículo 21 vai dizer: porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória de Deus. Irmãos, ainda que a existência de Deus, por assim dizer, seja conhecida, os homens se recusaram a considerá-la. Mas o texto, então, aqui, do versículo 21, vai dizer: dizendo-se sábios, tornam-se loucos, substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível. Ou seja, deixaram o Deus que tudo criou para agora adorarem deuses que eles criaram. Essa relação com a idolatria, lembrando que desde o deserto, irmãos, quando Moisés sobe para o monte para ter com Deus, e demora alguns dias, quando ele volta, já estava lá o que é a imagem. E a imagem esculpida no ouro era a imagem de um animal. Está aqui o texto. O homem muda a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes de homens corruptíveis. A Índia, por exemplo, que uma vaca é um deus, um rato é adorado como um deus. As imagens e esculturas de homens e mulheres por todo o mundo, por várias religiões, dando a homem o lugar de Deus. O versículo 23 termina dizendo: aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o homem tirou Deus do seu lugar e tentou se colocar no lugar de Deus, e não querendo ou não conseguindo se colocar no lugar de Deus, ainda buscou outras maneiras de substituir Deus, de tirar Deus do seu trono e colocando imagens de répteis, quadrúpedes e aves. Versículo 24 vem dizer: e por isso, é por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente dos seus corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e abandonaram e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Versículo 26, o apóstolo Paulo vem dizer: por isso, Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as suas relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. O que é contrário à natureza? É contrário àquilo que foi originalmente criado. Aqui Paulo está falando das relações homossexuais entre mulheres. O 27 ele vai dizer: os homens
da mesma maneira, abandonando as relações naturais, ou seja, com suas mulheres, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Versículo 28, ele diz assim: por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Irmãos, nitidamente por esse texto, nós entendemos que Deus, olhando para a humanidade e vendo o homem fazendo barbaridades, substituindo o seu lugar de Deus pela idolatria, por tantas outras coisas, resistindo à face de Deus, negando a Deus, desprezando a Deus. Nós vemos 2 versículos onde o apóstolo Paulo usa o seguinte termo. Versículo 24 diz: e por isso Deus os entregou. E o versículo 28, assim diz aqui o texto: assim, por haverem rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável, cheios de toda forma de injustiça. Aí vem uma lista, irmãos, de coisas más, de atitudes do homem deploráveis, atitudes do homem depravado, atitudes do ímpio, atitudes que aquele que está em Cristo não as tem. Não deve tê-las. Que aqui vai uma lista boa, falando da malícia, da cobiça, da maldade, da inveja, do homicídio, da discórdia, do engano, da depravação. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural e sem misericórdia. Essas são as características do ímpio, daqueles a quem Deus deu-lhes oportunidades de se achegarem a Ele. Deu-lhes oportunidades mostrando a sua graça, mostrando a sua grandeza através da sua criação. Mas homens que negaram a Deus em todo tempo e se acharam apenas nessas coisas, frutos da sua impiedade. Versículo 18. Pois a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Ou seja, homens que negam a Deus em todo o tempo. E o versículo 32, final, vai dizer: os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Meus irmãos, o justo viverá pela fé, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. A justiça do Evangelho é paz. A justiça do Evangelho é a salvação. A justiça do Evangelho é condições que Deus nos dá em Cristo e pelo seu Espírito para vivermos uma vida contínua nele. Mas aqui estão as condições que o homem que não vive da fé, mas vive na impiedade,
vive na sua vida. E não podemos negar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Deus os entregou às suas paixões e às suas concupiscências. Irmãos, a palavra de Deus nos diz, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no verso 4, que é da vontade de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos os homens sejam salvos. Tito, no capítulo 2, no versículo 11, diz que a graça de Cristo tem se manifestado salvadora a todos os homens. Mas a palavra de Deus também diz que digno de aceitação é o Evangelho. Esses homens não aceitaram. Esses homens preferiram viver na sua injustiça. Viver por si só. E é isso que o texto diz. Porque eles viram todos os atributos visíveis e invisíveis de Deus, mas preferiram viver por conta própria. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória de Deus. Ou seja, tiraram Deus do seu trono e viveram por conta própria. O justo viverá da fé e o ímpio viverá dessa maneira. Que Deus nos dê graça e misericórdia. Já alcançamos a sua graça e a sua salvação. Mas que tenhamos a cada dia nele graça suficiente para nos mantermos nesse caminho. E condições e testemunho para trazer muitos para o entendimento de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a trazermos tantos quanto forem possíveis, irmãos, a esse conhecimento do Evangelho. Porque Deus é amor, mas a ira de Deus também se manifesta. E quando ela se manifesta, o homem é levado ao mais terrível do seu estado de depravação. Que assim nós possamos ter esse entendimento desse texto e entender que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, em nome de Jesus. Queridos, Deus os abençoe. Na próxima aula, começamos o capítulo 2 da carta aos Romanos e vamos assim avançando. Boa semana, semana de bênção e paz para você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.